grande verdade. Política. O que está acontecendo, hein? O Pazuello cai, não cai? Foi um balança, mas não cai nesse final de semana. Teve reunião com o Pazuello e mais 3 generais, convocada pelo presidente da República no sábado à noite. O presidente Bolsonaro recebeu, no dia seguinte, no domingo, a médica Ludmila Ajar para uma conversa. O assunto era a saída de Pazuello do Ministério da Saúde. Ontem chegou a veicular uma história de que o Pazuello teria pedido para sair, porque ele estaria alegando problemas de saúde. Depois, ontem mesmo ele desmentiu, falou que não tem problema de saúde nenhum, que ele vai continuar e que o cargo está à disposição, só sai se o presidente pedir. O fato é que está rolando uma pressão, sim, do Centrão. A médica cardiologista Ludmila Ajar, ela tem entre os seus pacientes, os seus clientes políticos importantes, dentre eles o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. Hoje pela manhã, a médica revelou que participou de uma reunião em que foi oficializado o convite a ela e ela recusou o convite para ser a nova ministra da Saúde do Brasil. Passar a bola para os senhores, Toeli, para começar assim, essa história. Se o Pazuello cair por causa de pressão política de grupos aí do Centrão, e não pela tragédia, pelo desastre sanitário que ele é um dos principais responsáveis, isso aí já não é uma prova que está tudo errado? Bom, ele não é responsável pela tragédia. Um dos, eu disse. É o Bolsonaro. O Pazuello é uma simples correia de transmissão, confessa, que já falou, ele manda, eu cumpro. Então não existe Pazuello. Não existe, existe Bolsonaro. Então, a partir do momento que você tem uma correia de transmissão que concorda em passar para a saúde tudo que o Bolsonaro quer, o cara fica como ministro. Se o cara tem uma política que vai de acordo com a ciência, ele não é ministro. Isso porque a doutora negou o cargo para o qual ela foi convidada. Marcelo Vitorino, você concorda então? Não tem ministro da Saúde? O presidente Bolsonaro é o ministro da Saúde? Eu concordo, até porque eu já estive com políticos que pensam mais ou menos como o Bolsonaro. No fim das contas, eles nomeiam as pessoas que eles querem, mas quem acaba tendo papel de decisão são eles mesmos. Então, assim, o ministro da Economia é pró forma, você pode ver que o Guedes toma bola nas costas toda hora, o da Saúde é pró forma. Então, eu concordo aí em gênero, número e grau com o Tognoli. O Pazuello sai por conta dessa tragédia que está gerando, sim, uma pressão política. Os políticos estão incomodados, devem estar buzinando no ouvido do Bolsonaro, e lógico que não dá para ser uma médica com esse currículo da Ludmila, porque se o Bolsonaro desse carta branca para a Ludmila, vamos imaginar isso, a Ludmila em 3 dias já seria uma estrela brilhando 10 vezes mais que a estrela de Bolsonaro. Então não dá para o Bolsonaro ter alguém perto dele que ofuscaria a administração dele. E vamos ver a sequência agora. A Ludmila também não aceitou, porque eu creio que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu posso me antecipar. Ela sofreu pressões variadas aí de todos os tipos, o que nos preocupa muito, porque não dá para pensar a gente pensar em alguém capacitado para o ministério, sendo que tem uma horda de neandertais aí querendo segurar o avanço do Brasil. Fernanda Camargo, o que o Paulo Tadeu estava se referindo aí a essa horda de fanáticos neandertais aí nas redes sociais, você que acompanha bastante o movimento das redes, ontem essa doutora Ludmila Ajar foi destruída nas redes, é impressionante. Né? O bombardeio que ela sofreu ontem de acusações de todos os tipos. Como é que é possível, então, alguém sentar na cadeira hoje do Ministério da Saúde, ter que encarar um monte de problema para resolver e ainda tem que se preocupar com esse bombardeio? Isso aconteceu quando o Mandetta saiu, né, e durante ainda a sua presença, quando ele começou aqueles confrontos, não sei se vocês se lembram, quando ele começou a bater de frente ali com o Bolsonaro, ele começou a sofrer ataques nas redes. O Taish nem chegou a ser atacado, porque antes mesmo dele começar a se desentender com o governo, ele preferiu sair, já tendo visto o que aconteceu com o Mandetta. E qualquer um que for entrar, que seja de fora da patota, que seja ali um médico, que seja negacionista, que eu já acho uma coisa um pouco estranha, ele tem que estar preparado para lidar
com essa reviravolta também na sua vida pessoal, porque esses fãs sem limite do presidente, eles realmente não encontram ali o limiar entre a vida pessoal, entre ideologia, eles atacam simplesmente por atacar, qualquer um que eles veem como ameaça, como você bem falou, que a doutora Ludmilla é uma ameaça, né, que o Paulo falou, é uma ameaça para o Bolsonaro, e é mesmo, porque se ela trouxer elementos técnicos, trouxer propostas que funcionem diferente do Pazuello, ela já vai estar na frente dele, como foi o Mandetta também. Então, eu acredito que vai sim ser alguém da patota. O doutor Luizinho, que era secretário do Rio de Janeiro, né, foi secretário do Rio de Janeiro, e é um nome do Centrão, pode mesmo assumir essa cadeira. E eu estava vendo hoje aquele médico que estava esperando a sabatina no Senado para a ANS, se não me engano, ele também está aí na fila, e aí ele fala que ele tem um alinhamento com o presidente desde a época da campanha. Então, nas entrelinhas, a gente entende que ele vai seguir a cartilha. Então, pode ser que ele ande umas casinhas aí no jogo da vida para conseguir assumir o ministério. A doutora Ludmilla deu 2 entrevistas hoje, uma para CNN Brasil, outra para Globo News. E o que mais chamou a atenção é que ela revela que esses ataques, eles deixam de ser apenas virtuais, né? Não foi só nas redes que ela foi atacada, tentaram invadir o quarto dela no hotel. Pessoas tentaram entrar ali. Tem um vídeo da CNN Brasil, por favor, o trecho em que ela revela isso. A senhora falou sobre ameaças de morte. Isso também pesou na sua decisão de não aceitar o convite? Thaís, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, mas não foi isso, porque eu não tenho medo. Porque eu sei que isso passa, porque eu sei que são pessoas que não têm fundamento, que são radicais, que são essas pessoas que estão polarizando o Brasil de uma maneira tão negativa, que é o mal que a mídia social mal utilizada vem causando. Eu não tenho medo. Realmente eu fiquei assustada. Eu tive o meu celular publicado em vários grupos de WhatsApp, Brasil afora. Eu tive 2 tentativas de entrada no meu quarto do hotel durante a noite. Então, assim, coisas absurdas, indescritíveis, inimagináveis. Então, eu acho que existem muitos outros interesses e eu realmente sou uma simples médica. Não consigo atrair esses interesses. Então, isso me assustou porque mostra que, infelizmente, boa parte dos maus resultados que o Brasil tem hoje, eles são consequência desse tipo de atitude e que vai continuar acontecendo. E que hoje é a Ludmilla, amanhã é o outro, amanhã é o outro. Então tem muita gente querendo o mal do Brasil. E eu acho que é hora da população acordar. A gente tem que estar unido, querendo o bem. Salvar vidas, combater a pobreza, combater a fome e virar essa página triste da nossa história. Ela relatou esse episódio das ameaças, dessa tentativa de invasão ao seu quarto, essas 2 tentativas ao presidente Jair Bolsonaro? Eu comentei com ele sim, e ele também falou que recebeu uma infinita quantidade de informações, de coisas irreais de ontem para hoje. Então, digamos que para alguns esse nosso encontro não fosse tão agradável e essas pessoas fizeram de tudo para que não houvesse uma convergência entre nós. Ok, obrigado, Leandro. Então, ela disse que não teve medo, que ficou assustada, mas é óbvio que ela ficou com medo. É um cenário de filme de terror isso, hein? Como resolve isso, hein? Os especialistas aí em redes sociais, Marcelo Vitorino, Fernanda. Você resolve isso da melhor forma possível. Você tem 2022, aí você tem o dia de apertar uns numerozinhos e escolher um presidente da República que leve a sério as instituições, que não tenha um clã por trás dele perseguindo quem pensa diferente. Não é muito difícil, não. Você chega no dia, em vez de fazer bobagem, você aperta os números que não tem a ver com isso. A escolha do eleitor. E isso que a gente está acontecendo agora, que fique bem claro, a escolha foi do eleitor. O Bolsonaro e toda essa tropa não chegou pela mão nem de Deus nem de Satanás. Quem botou lá foi o eleitor. Boa, bem lembrado, bem colocado, Marcelo Vitorino. É triste, gente. A soma de mortes da semana passada 12.833 brasileiros que se foram só na semana passada, entre sábado da semana passada e ontem, domingo. E vai aumentar, hein? Vai aumentar. Vai. Isso aí, a gente não tá em pico. Eu ia fazer uma palestra numa instituição no final de março. Aí essa instituição me comunicou e falou, olha, a gente vai jogar sua palestra para maio. Aí eu falei, mas por que maio? Ele falou, porque aqui é uma instituição de governo. Ele falou, a gente está contando que o pico será em 20 de abril. Bom, se o pico é 20 de abril,
Você já faz as contas aí. Pelo amor de Deus. Não, bate exatamente com o que eu ia falar. Exatamente. As informações que eu tive hoje são exatamente iguais às do Marcelo. A gente vai ter essa semana agora. Espera-se uma queda a partir só do dia 24. Né? A gente está no dia 15 hoje. Essa semana agora vai ser a pior de todas. Provavelmente, como o Marcelo falou, dia 20 é o pico, e vamos ter uma possível queda a partir do dia 24, reflexo das medidas que estão sendo tomadas de isolamento, que não é nem lockdown, hein? A gente está fazendo medidas de isolamento, as medidas possíveis, né? Tentando, né? Estamos tentando, né? Tentando. Você viu o São Paulo aqui na fase vermelha? O governador falou hoje, foram 62 eventos fechados aí, entre festas e eventos clandestinos. Um deles foi lá o cassino do Gabigol. Que vergonha, né, Tonelo? O cara se escondeu embaixo da mesa, um jogador do porte do Gabigol. Quando eu falo pra vocês que tem que tatuar na testa o camarada que faz essas coisas, vocês acham que eu sou radical. Mas pelo menos assim, quando a gente visse na rua, a gente ia saber quem que é o idiota. Sabe o que eu acho que tinha que fazer, Vitorino? Sem brincadeira, eu acho que essas pessoas que estão aí abusando aí, que não estão levando a sério as normas sanitárias, as determinações dos governos, que se recusam a ficar no isolamento, se recusam a usar máscara, devia vir assim na carteira de identidade uma especificação, igual você faz quando você quer ser doador de órgãos. Coloca lá, eu abro mão da minha UTI se eu pegar Covid. Eu também acho. Coloca isso no RG. E se você pegar Covid... Não ocupe o sistema comigo. Não ocupe o sistema comigo. Pronto. Quer sair? Eu entrego pra Deus. Deus vai me salvar. Eu abro mão da minha UTI. Devia rolar isso, botar no RG, carimbar no RG. Ó, o cidadão aqui não quer UTI, não. E ontem, para piorar, né? Pode falar, Paulo. Depois eu falo. E ontem, para piorar, a gente viu aqui em São Paulo, em 8 capitais, a gente viu as manifestações aí contra os governadores que decretaram medidas um pouco mais firmes, né? A gente viu, por exemplo, em São Paulo aqui, carreata, gente buzinando, passando o dia buzinando sem máscara, né? E reclamando do fechamento do comércio. A gente não tem outra alternativa, a gente não tem hospital suficiente. Então é como o Aldinho falou, então realmente é o jeito. Então você quer passear, você quer o seu comércio aberto, então depois não reclama, que você vai com certeza bater lá na porta do hospital, aquele que você tem um convênio, e não vai ter UTI para você, não vai ter cama. Aí você vai reclamar que você tá morrendo do lado de fora. Infelizmente. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que o governo Bolsonaro, o termo dele, está sabotando e barbarizando todo governador que vai falar em nome da ciência. Evidente que está. Eu quero fazer um pequeno alerta para o ouvinte e para os colegas de mesa. Ano passado eu fiz campanha em 6 estados do Brasil. Ou seja, eu peguei avião praticamente 3 vezes por semana. Eu rodei o país e não peguei Covid. Só que os candidatos que estavam na rua abraçando gente, o caramba 4, também não pegaram. Virou o ano, esses caras pegaram. Então assim, não é que você não pegou ano passado, você não vai pegar agora. Exatamente. O camarada abraçou Deus e o mundo da campanha e não pegou nada. Virou o ano, tá lá com o Covid. É como se fosse um outro vírus. A variante é como se fosse um outro vírus. Mudou o jogo. Aquilo que a gente viu acabou, é outro já. E se demorar, vai ter mais um. A gente fala bastante do número de mortes, conversa aqui sempre desse panorama, e é muito importante a gente lembrar das mortes colaterais, né? Porque tem essa questão do Covid, né, e das decorrências médicas, mas tem também as mortes colaterais do aprisionamento que a doença trouxe. Então, das pessoas que têm doenças, né, psicológicas, das pessoas mais velhas que morreram deprimidas em casa por estarem longe dos seus familiares. Então, assim, esse número, se a gente for tratar ele friamente, ele é muito maior do que isso. E a cada nova esticada de lockdown, de distanciamento por falha nossa, vamos dizer assim, a gente traz mais uma leva dessas mortes colaterais, que aí vão inflar esses números aí para números que a gente não tem nem conhecimento de quais são, né? E levando em conta a subnotificação também, né? Vai saber. A gente não faz testagem em massa. Se a gente não faz testagem, a gente não sabe o tamanho do problema. A grande verdade.